Aula 2, circuitos elétricos, conceitos básicos. Muito bem, o que é que nós vamos tratar nessa 1 hora e meia que nós vamos ficar juntos? Nós vamos fazer primeiro uma revisão daquelas grandezas que são as grandezas mensuráveis em circuitos elétricos. Corrente, tensão, potência, energia. Além de serem as grandezas mensuráveis, é aquela que permitem realizar trabalho, transformar energia em outro tipo de energia e a realização do trabalho. Esse circuito, que eu já falei, transformação de energia, ele é composto, né, de um elemento que vai fornecer energia a esse circuito, e esse circuito vai trabalhar esse tipo de energia. Quem fornece energia a esse circuito, a gente chama, são os componentes ativos, são as fontes dependentes e as fontes independentes. E para terminar o nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar de conservação de energia. É um teorema, que é o teorema de Intelligent, que é um teorema super útil e super fácil de utilização. Fundamentalmente, ele diz que toda energia fornecida a um circuito é consumida pelo circuito, né? Então, balanço de energia, o somatório de energia, sempre é igual a zero, né? Então, vamos lá. Vamos começar pelas grandezas, que a gente chama de grandezas mensuráveis. Corrente, tensão, energia e potência. O que é que nós já sabemos, né? Nós já sabemos, né? É que um dispositivo, esse dispositivo está transformando energia elétrica em lumens, né? Potência em lumens, né? Potência, energia elétrica em iluminação. Energia em iluminação. A gente construiu na aula passada o circuito equivalente, né, o esquemático que representa essa lanterna. Abrimos a lanterna, vimos que tinha uma bateria de 3 volts, cadê ela? 3 volts aqui. A lâmpada, né, que é representada pela uma dissipação de energia ou transformação de energia, né? Aqui, a resistência do fio que a gente está trabalhando em parâmetros concentrados, então eu posso botar a resistência do fio aqui, ou se eu não quiser colocar aqui, eu colocaria aqui. Não faz a mínima diferença, né? Porque a propagação desse circuito é instantânea. O que significa isso? Que eu estou trabalhando em parâmetros concentrados. E, finalmente, tem uma capinha aqui, né? E a mola, que eu estou representando por esse RC. A chave que liga ou desliga da minha lanterna está aqui. Liga e ligo. Então, o que representa esse circuito elétrico? Fundamentalmente, ele representa um caminho fechado. Um caminho fechado, não é isso? Um caminho fechado, né? Um caminho fechado que eu saio daqui, para cá, vou para cá, vou para cá, vou para cá. Para quê? Para a corrente I. Mas esse I é formado de quê? Esse I é formado de cargas, né? De elétrons, né? Muito bem. Então, o circuito elétrico representa o caminho fechado para quem? Para que as cargas, né? Para que circulem a corrente, para que cargas desloquem. Eu estou falando de carga, eu estou falando de elétron. Então, o material que eu tenho que usar tem que permitir, quando ele submetido a uma diferença de potencial, né, que elétrons, cargas, se desloquem dentro desse material. Então, a pergunta que a gente faz, né? Que elétrons são esses? São os elétrons da camada a gente está trabalhando aqui com um material chamado condutor. O que é um condutor? Condutor, a gente sabe a estrutura atômica do material, né? A gente falou da aula passada, né? Estrutura da matéria, né?
a estrutura atômica, a física, que nos diz que todo material é formado por um átomo que tem um núcleo, um nêutron e uma carga positiva, e tem cargas negativas, que a gente chama de elétrons, que circulam em torno desse nível. Os elétrons mais afastados têm uma força de ligação, de atração com esse núcleo muito frágil. Então, esses elétrons são facilmente cooptados de um átomo para outro, né? Esse pode vir para cá, esse pode vir para cá. Esse movimento é um movimento aleatório. Está lá meu condutor. Eu sei que é um condutor porque eu conheço a estrutura atômica dele. Eu sei que ele tem elétrons livres na última camada. E não acontece absolutamente nada. Se eu quiser que ter uma corrente elétrica, eu tenho aqui meu condutor, botei aqui um metal, podia ser um cobre, eu vou submeter esse condutor, esse metal, a uma diferença de potencial. O que faz essa diferença de potencial? O que faz essa tensão colocada nos terminais desse condutor? Ele orienta esse movimento aleatório, esse movimento caótico que tinha dos elétrons, pular de um átomo para outro, aleatoriamente. Agora eu orientei e os empurro em uma certa direção, né? Aqui vai aparecer, eles estão sendo empurrados para cá. Aqui, como é mais, ele está traindo uma carga menos, Carga menos está aqui. Aí, é menos aqui, esse menos com mais está empurrando o mais para lá, né? Quer dizer, está empurrando que menos com menos, empurro menos para... Desculpa, o que é o mais? Empurro menos para cá. Então, eu tenho a corrente aqui, que são os elétrons que se deslocam. Olha que coisa doida, né? Sentido real da minha corrente, né? É isso aqui. Então, eu falei da corrente, o sentido real do deslocamento dos elétrons. A corrente, o que é? Se eu observar isso em um certo ponto, né, desse condutor, e ficar observando o número de elétrons que passam por esse ponto no intervalo de tempo, o número de cargas que passam por esse ponto no intervalo de tempo, isso para mim que é corrente, né? É dQ dt. É a quantidade de carga elétrica que passa em um determinado ponto em um condutor, que é esse aqui, em um intervalo de tempo. Isso aqui é dQ dt, carga Coulomb, no intervalo de tempo eu botei segundo, então isso é ampere. Quando a estrutura, a teoria, né, de circuitos elétricos começou a ser elaborada, nós não conhecíamos muito bem a estrutura da matéria. Por isso, nos parecia mais lógico que fosse, em vez das cargas negativas, fossem as cargas positivas que se deslocassem. Então, no início, a gente achava que eram essas cargas positivas que vinham para cá, vamos passar por cá, e acabavam indo para cá. Ora, quando nós começamos a entender a estrutura da matéria, a estrutura atômica, vimos que é muito difícil a carga positiva se deslocar. Ela está associada ao núcleo e são sempre os elétrons, principalmente aqueles da última camada, né, que têm uma força de atração com o núcleo menor, que são deslocados, que são deslocados. Então, embora o sentido real da corrente seja esse, para nós, quem somos nós?
nós que trabalhamos com circuito elétrico, o sentido convencional é o de deslocamento das cargas positivas. As cargas saem do potencial maior, para o potencial menor. Aqui, se essa bateria fosse de 3 volts, né? Estaria empurrando aqui para sair aqui. Sairia do potencial maior para o potencial menor. Não é isso? Olha que maravilha. Então, eu posso dizer que a corrente flui do potencial maior para o potencial menor. Tem uma plaquinha aqui dizendo que isso é a convenção que a gente utiliza em circuitos elétricos. A gente sabe que, na realidade, quem está se deslocando não são as cargas positivas, e sim as cargas negativas. Esse é o nosso conceito de corrente elétrica que vai nos acompanhar durante todo o curso, né? E é dQ dt, a unidade é coulomb por segundo, e dá-se o nome de ampere, né? Muito bem. 1 ampere é coisa para... Esse aí vai ter um exercício que eu vou pedir. Eu quero saber qual é o valor, quantos elétrons tem em 1 ampere, né? Para você saber quando eu falo assim. 1 ampere, né? Que eu falo assim, quantos coulombs, quantas cargas estão passando em 1 segundo. Ok? Vamos lá. Tensão. Vamos ver o que é tensão? O que significa tensão? Tensão foi essa diferença de potencial que eu submeti a esse condutor. O que fez? Qual foi a mágica? Qual foi o trabalho que fez essa tensão, essa diferença de potencial? Ele alinhou o movimento desses elétrons, né? Ele alinhou e deslocou em um só sentido. Ó, é uma força que é aplicada aos elétrons para que eles se movimentem de forma ordenada. Olha o que eu representei aqui. Eu vou ter uma tensão, é uma diferença de potencial que está submetido a isso aqui, né? Aqui, se eu botar assim, ó, eu estou dizendo que mais, menos, aqui eu estou trabalhando com sentido real, né? Sentido real da corrente. Né? Quando eu coloquei isso, aconteceu justamente isso aqui, ó. A tensão, trabalhando no sentido real. Né? Muito bem. Então, a tensão, o que ela faz? Ela realiza um trabalho de empurrar os elétrons. Ó, um trabalho de empurrar os elétrons. Realiza trabalho. Se eu realizo o trabalho, eu estou falando de energia, eu estou gastando energia, eu estou consumindo energia. Por exemplo, ó, eu tenho uma pilha, 3 volts. E essa pilha, então, ela tem uma energia armazenada. E ela vai despender energia, vai gastar energia. Para quê? Para acender essa lâmpada. Então, ela vai despender essa energia no sentido de acender a lâmpada. Então, ó, eu tenho uma pilha que tem energia, ela vai despender a energia para quê? Para realizar o trabalho de acender essa lâmpada. Então o conceito de trabalho, quer dizer, o que eu podia dizer que tensão, não sei se vai estar aqui, tensão, olha o que eu vou dizer, é o trabalho realizado ou energia despendida, para quê? Para atravessar, para deslocar, para empurrar a carga aqui de 1 coulomb, está trabalhando com cargas positivas agora, de um terminal 1, para o terminal 2. Quando eu empurro essa carga através do elemento, de um terminal ao outro de um elemento, né? Eu gasto uma certa quantidade de energia. Olha que coisa interessante.
Vamos apagar, porque já está por cima. Ó, vou empurrar esse 1 coulomb de carga através desse elemento. Vamos supor que seja uma lâmpada, eu estou acendendo essa lâmpada. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou despendendo energia. Essa diferença de potencial, essa energia que eu estou despendendo, é que eu estou chamando de tensão. Né? Então, tensão, V, energia despendida por unidade de carga. Né? E é dado em volts. Em volts. Tensão é o trabalho realizado para mover através do elemento. Passou. Né? Quanto maior a resistência, mais energia eu vou gastar. Como é que é a resistência do material? A estrutura atômica. Né? Quanto menos elétrons livres eu tiver ali para deslocar, mais difícil vai ser a passagem dos elétrons. Então, é o trabalho realizado para mover através do elemento, quer dizer, de um terminal ao outro, uma unidade de carga de 1 coulomb. Então, trabalho, né, é joules por unidade de carga, é joules por coulomb. Isso aqui eu chamei de volts. Né? Então, a tensão elétrica, para mim, é a diferença de potencial. Eu saio... Por que eu saio do potencial maior para o menor? Porque eu vou despender energia para realizar um certo tipo de trabalho. Realizou trabalho, consumiu energia. Outra coisa interessante. Supõe aqui que eu tenho aqui 10 volts. Quando eu passo por essa carga, quando eu faço isso, essa corrente aqui, o potencial passa para 2 volts. 10 volts. Então, eu tenho uma diferença de potencial. Eu digo para vocês que a diferença de potencial aqui P, ó, com cuidado para não acontecer, igual a 8 volts. Ok? Muito bem. Mas o potencial desse ponto aqui, de 1 para 2, eu estou dizendo que o potencial de 1 é 8 volts, o potencial 1 está 8 volts acima do potencial de 2. Não é isso que eu estou dizendo aqui? Então, eu estou falando de uma amplitude. Falei de uma amplitude. Então, eu estou dizendo, ó, amplitude. Agora, eu também usei a palavra acima. Então, eu falei de um sentido. Porque podia estar 8 volts abaixo. Então, a tensão, para nós, tensão elétrica, ela é definida por meio da sua amplitude, da sua intensidade e do seu sentido. Né? Tensão, vamos apagar aqui. Ó, a tensão vai do menos, se aqui fosse 0 volts, né? E aqui fosse 2 volts. A tensão seria positiva, seria assim. Só se eu dissesse só 2 volts, eu podia estar dizendo que aqui... então aqui eu estaria dizendo que seria menos 2 volts, né? Que seria de 2 para 0. Ok? Então, ó, na representação de tensão, sempre é necessário a gente definir a intensidade, a amplitude e o seu sentido. Como é que a gente faz isso? A gente faz através de uma seta. Né? Por exemplo, botei 3 circuitinhos abaixo e quero saber
Qual o potencial de A? Potencial de A em relação a B. Então, nesse A, você vai me dizer que A está a 2 volts, né, acima de B. Olha, a corrente sai do potencial maior para o menor. É aquele negócio está empurrando, né? Esse aqui, no B. No B, você me dizer que A, o potencial de A, está a menos 5 volts acima de B. Ó, A está menos 5 volts acima de B. Ou, você podia dizer que B, né, está acima de A de 5 volts. Ó, você ia dizer aqui, ó, que B está acima de A de 5 volts. Né? Então, você está explicitando amplitude e direção, e sentido. Tranquilo? Como é que funciona o circuito? O circuito é uma coisa simples, né? Ó, botei aqui uma tensão de 3 volts. Tá aqui. E essa tensão que vai fazer circular uma corrente aqui. Ó que maravilha. Que é o deslocamento dos elétrons. Quando passa aqui, vamos pegar esse que está representando aqui a minha luz, né? Ó. Quando eu faço isso aqui, eu despendo energia, eu faço um trabalho de acender essa lâmpada. Nesse caso aqui, essa diferença de potencial aqui de mais para o menos, tá aqui, mudar a cor. Isso aqui, vamos supor que seja muito baixo, né? Vai ser 2,5 volts. Porque os outros 0,5 volts eu gastei aqui. Para vencer a resistência da capa e a resistência do fio. Aqui eu gastei 0,5 volts. Né? Olha que maravilha. Se eu desprezar isso aqui, pode dizer, ó, eu estou fazendo um esforço para vencer isso aqui. Porque essa lâmpada precisa de quê? De 20 watts para iluminar. 20 watts, isso aqui tem uma relação de tensão e corrente. Eu preciso de 3 volts aqui para vencer essa resistência. Isso aqui é a resistência da lâmpada. Ok, muito bem. Então, o componente ativo, que é a minha fonte de tensão, fonte de corrente, está fornecendo energia e o componente passivo está consumindo essa energia. Tranquilo? E é assim que funcionam os circuitos. Né? Como é que eu vou saber se um elemento no circuito é ativo ou passivo? Como vamos saber se o elemento está fornecendo ou absorvendo energia? Olha que coisa legal. Tem um circuito aqui que eu fechei, botei uma caixa preta. Tem uma caixa preta, botei uma caixa preta. Eu estou dizendo que a tensão aqui, ó. Eu estou dizendo que esse potencial, olha que coisa legal. Eu estou dizendo, olha o que é que eu estou falando. Eu estou falando que esse potencial aqui, por exemplo, é maior do que esse. Então, eu posso dizer aqui que aqui é 3 volts. Se eu disser que isso aqui é 3 volts. Aqui eu vou botar 0 volts, só para 0 volts.
E tá certo que a corrente vai do maior potencial para o menor. Então, a corrente está ultrapassando aqui. Eu não sei nem o que é isso, mas ela está passando aqui. Ela está indo do maior para o menor. Aí vem a corrente, ó. Passou, então uma coisinha diferente, então verde. A corrente passou, né? Passou, chegou aqui. Para voltar para cá. Né? Então, ela aqui, ó, aqui ela está saindo aqui. Ó, isso aqui é a corrente. Muito bem. A corrente aqui está saindo do potencial maior. Ó, se aqui é 0 volts, aqui é um fio ideal, aqui também é 0 volts, ó. Ela está saindo potencial. Aqui, o que é que está dizendo essa seta V1? Que está saindo do potencial menor para o potencial maior. Então, olha que coisa fantástica a gente vai dizer. Se a representação da tensão e da corrente, as setinhas que representam tensão e corrente, estiverem no mesmo sentido, o elemento é um elemento ativo. Ó, tensão, onde é que está a corrente? A corrente está aqui, ó, passando por dentro do elemento. Né? A tensão e corrente estão no mesmo sentido. Ou a corrente está saindo do mais. Olha que coisa legal. Então, eu vou afirmar que esse elemento aqui, é um elemento ativo. Ativo. Por que você está afirmando isso, professor? Eu estou afirmando isso porque a corrente está saindo do terminal positivo ou porque tensão e corrente estão no mesmo sentido. Esse elemento está fornecendo energia ao circuito. Esse outro, olha que coisa louca, corrente, sentido contrário, ou corrente está entrando pelo positivo. Então, se tiver em sentido contrário a representação de tensão e corrente, esse elemento é passivo. Passivo. Elemento passivo. Muito bem. Ele elemento é passivo por quê? Porque tensão e corrente estão em sentido contrário e a corrente está entrando pelo terminal positivo. Passivo significa o quê? Que ele está consumindo energia. Né? Ó. Esse elemento aqui, pam, param, pam, corrente e tensão no mesmo sentido, corrente saindo pelo terminal positivo. Então, isso aqui está fornecendo energia. Esse outro aqui, corrente entrando pelo positivo ou tensão e corrente em sentidos contrários. Então, ele está consumindo energia. Não é isso? Ó. Que maravilha! Que maravilha! Quem vai me ajudar? Adriano. Já que eu comecei contigo, tá me ouvindo, Adriano? Estou te ouvindo, professor. Adriano, na verdade é para a gente quebrar o gelo, hein, Adriano? Eu quero saber se esse elemento aqui que está em amarelo, tá? Esse é um elemento que fornece ou observa energia do circuito. Você pode me ajudar? Eu acredito que esse elemento ele fornece, porque a tensão está no mesmo sentido que a corrente. Boa, né? Então, você podia ainda dizer que a corrente está saindo do positivo, não é isso?
Ó, então, tranquilo, ó, corrente no mesmo sentido da tensão e corrente no mesmo sentido, ou corrente saindo terminal positivo. Agora, se eu tivesse feito esse aqui, ó, em vez de eu querer aqui, eu quisesse aqui, né? Então, vou até reescrever aqui. Isso aqui estaria fornecendo ou consumindo energia, Adriano? Aí, nesse caso, eu acredito que tá consumindo. Por que, Adriano? Por causa que a corrente está no sentido contrário da tensão. Não é? Tá aqui, ó. Aqui fechando, está sendo contrário, ou corrente entrando no terminal positivo. Tranquilésimo, Adriano. Hã? Adriano, vou fazer o primeiro contigo, você foi tão bem, depois eu mudo. Ó, exemplo, identifique quando o elemento está fornecendo ou consumindo energia. Adriano, vamos fazer esse primeiro aqui. Tá, não precisa estar aqui. Eu quero esse aqui. Esse elemento, que cor é essa? É bordô? Roxo? Roxo? Esse que tem a mãozinha. Esse elemento é passivo ou ativo? Ele está consumindo ou fornecendo energia, Adriano? Esse aí é passivo. Vamos lá, Adriano, eu nem sei, ó. Vou botar esse fio, o potencial desse aqui é o mesmo desse aqui, não é isso? Uhum. Então, essa tensão, essa tensão que está aqui, esse V, deixa eu ver se eu botei ele V aqui. Esse V que está aqui, ó, essa carga está aqui, certo? Certo. Então, a tensão está aqui, essa tensão que está aqui é a mesma que está aqui, Uhum. né? Olha. Certo? Certo. V. Então, esse elemento é o quê? Passivo. Ah, não, perdão. É, passivo, eu acho, né? Ó, vamos lá. Não A entendi. corrente está circulando aqui dentro, né? Tá, Né? Então, a tá. corrente está no Então, mesmo sentido da tensão, eu né? não consegui ver isso. Não consegui que tá no mesmo sentido. Então, vamos fazer novamente, ó. Vamos apagar tudo. Ó, e vou voltar aqui. Se eu der só isso aqui, você sabe que o fio só serve para ligar. Quando tiver um fio assim, cadê minha caneta? A fonte, no caso, é esse outro elemento bege. Como? Esse elemento, sem ser o elemento rosa, o que você chamou de bordô, é o bege? Esse aqui. O elemento que a gente tá. A fonte vai ser esse aqui, ó. Ah, tá. Tá bom, entendi. Né? Por que esse aqui vai ser a fonte? Não, esse aqui vai ser a carga. Desculpa. A resistência, o passivo. Então eu não entendi. Então vamos embora lá. Vamos tentar estender. Né? Qual é o nosso critério? Nosso critério, ó, ativo. Corrente e tensão estão no mesmo sentido, ou a corrente está saindo pelo terminal positivo. Concordas comigo? Uhum, concordo. Esse fio aqui, vou botar em outra cor. Verde. Esse fio aqui, ó. Esse aqui, ó. Isso aqui é mesmo, ó, é o ponto A que está aqui. É o mesmo ponto que está aqui, concorda? Eu podia fazer assim, ó, para até ficar melhor. Está aqui, ó. Vou ver se é para ver. Estaria aqui. Carga, vou chamar por R, né? Que seria esse aqui. Aí vou colocar aqui o ponto. Aí vou colocar aqui o bordô lá, que eu chamei de bordô. Né? Né? E aqui, ó, desse lado eu vou apagar para a gente ver melhor. E aqui, ó. Tá
tá saindo... Opa, cadê minha caneta? Tá saindo aqui, então é mais aqui, menos aqui. Minha corrente tá saindo para cá. E a tensão é mais menos, a tensão, mudar de cor. Tensão tá aqui, V, que é de mais, menos para mais. Aqui eu tenho V e aqui eu tenho I. Tu concorda, Adriano, que esse desenho A é igual a esse desenho A1? Ou não? Eu não tinha entendido isso, mas tá bom, entendi agora. Não, mas eu quero saber se você entendeu mesmo. É porque eu tava traçando a setinha da tensão do negativo para positivo, mas pensando que a fonte era sem ser o elemento Bordeaux. Aí eu vi que as setinhas elas iam se encontrar, né? Uma ia estar oposta à outra, mas no desenho que o senhor fez aí agora elas estão no mesmo sentido. A ideia, quando eu peguei aqui, ó, era fazer o seguinte, ó. Olha o que é que eu quis fazer, ó. Esse ponto, porque tem esse amarelo aqui? O que eu estou dizendo é que esse ponto A é o mesmo ponto A aqui, esse ponto B é o mesmo ponto B, tá? É como eu tivesse esse bordô aqui, ó. Olha que legal. Esse bordô aqui. Então, a tensão aqui seria essa aqui, do menos para o mais. E a corrente, né? Como isso aqui, a corrente estaria aqui, ó. E melhorou? Uhum. Deu para entender? Deu. Então, Adriano, usando a sua boa vontade, só para ver se a gente tá falando o mesmo. Vamos fazer o B? Eu vou te dar só uma dica, ó. O A já foi, está entregando energia. O B, vou botar o A e B aqui. Então, quer dizer, esse ponto, Adriano, é o mesmo desse aqui. Concordas comigo? Concordo. Então, a corrente está saindo aqui. Concordas? Uhum. E está aqui. E a tensão, tá, ó. Aqui vai ser menos, aqui vai ser mais. A tensão vai estar aqui assim. Certo? Né? Então, a Uhum. corrente que está saindo... A corrente está saindo de onde? Do menos. Então, ela vem... Vou mudar a cor. Então, verde. Ela vem, ó. Onde é que eu tô? Ela vem do menos, ó. Vem para cá. Aí ela vem para cá. E vem para cá. Então, ela está entrando... Isso aqui é um mais, né? Tá tão feio. Não estou com preto. Aqui é um mais, né? Certo? Então, a corrente está entrando no mais ou no menos? A corrente está entrando no mais. Se ela está entrando no mais, como ela circula aqui, ó. Como ela circula aqui, ó. Ela ainda está aqui assim, a corrente, né? Está em sentido contrário à tensão. Isso aqui está absorvendo ou entregando energia? Está em sentido contrário, a tensão está absorvendo energia. Que maravilha, né? Absorvendo energia, né? Adriana, agora eu vou com você nos outros dois, porque agora eu saquei que você já entendeu. Esse aqui, ó. Esse aqui é A e B aqui, né? Uhum. A corrente. Esse aqui mais é mais aqui e menos aqui. Certo? E, ó. Esse elemento aqui absorve ou entrega energia? Bora lá, peraí. Deixa eu. Ó, a tensão está aqui, ó. Certo? Eu acho que esse entrega energia. Por quê? A corrente está entrando aonde? A corrente mais. Olha a corrente aqui. A corrente está entrando no mais. E aqui é tensão, V. Aqui é I. Então, em Não, sentido contrário.
É porque é a mesma coisa, eu tô traçando a tensão sempre do negativo pro positivo. Aí eu vejo ela girando no sentido horário, eu acho que tá no mesmo sentido. Eu não entendi ainda, preciso estudar isso, Vamos lá, professor. então Realmente vamos não voltar. consigo entender ela Vamos lá, ainda. vamos tentar entender. Eu vou pagar tudo assim. Corrente sempre vai do mais para o menos. Concordas comigo? E concordo. A Então, da corrente eu tô conseguindo traçar com tranquilidade. então a corrente também vai para o mais para o menos. Tá? Tá, isso Aqui, aí, nenhum problema. nenhum problema. Tá? Esse ponto aqui, A, que é mais, é o mesmo ponto A aqui. Isso aqui, para mim, é fundamental você Ah, concordar. entendi. Porque Ó, mas olha esse aí, fio não vale bolufas, né? eu entendi. É porque olha o que eu tô fazendo. Eu tô traçando na minha cabeça a setinha azul saindo exatamente desse menos que tá na figura pro mais. Aí o senhor concorda que parece que fecha um circuito, mas não, né? Ah, você O está senhor tá fazendo isso tirando. aqui. O senhor tá. É, exato. O senhor tá fazendo a setinha saindo do B pro A. Como Não, se. não estou falando. Sim, estou falando do B do lado. Estou sendo sempre do menor para o maior. Uhum, Tensão vem sempre do menor para o maior. Tensão, entendi. no sentido é do menor para o maior. Corrente é do maior para o menor. Entendi, mas aí, se eu imaginar ela em cima do elemento Bordeaux, aí ela fica contrária à corrente. Ok. É porque isso aqui não significa nada, né? É só Entendi, para dar a conexão dos elementos, né? Aqui, entendi. como eu trabalho com elementos ideais, esse fio tem uma resistência. Até então você vem aqui e diz, tem uma resistência? Quanto aí? Ah, 10 ohms por metro. Estou chutando, né? Então vou botar aqui a resistência do fio. Pronto. R fio. Mas o fio em si não tem resistência nenhuma. É um elemento ideal. Tranquilo? Tranquilo. Tchan, 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 Adriano, agora para Pra eu ver se ter eu entendi, certeza né? se você entendeu ou não entendeu. Ó, então vamos para cá, ó. Ponto A, ponto B. Vamos botar até atenção. Aqui absorvendo, a gente até esqueceu de falar. Tensão está aqui. Essa tensão que está aqui, Adriano, é A e B. Tá, esse aí tá entregando energia. Então a tensão está aqui. Boa! Ih, cara, olha aí como ficou fácil. Está É, agora entregando eu energia. saquei. Tá, o que funcionou pra mim, não sei se vai ajudar os outros alunos, foi. Agora eu tô traçando as setinhas em cima tudo do elemento Bordeaux, aí eu vejo se elas se encontram ou se elas vão no mesmo sentido. Tá bom. Valeu, Adriano. Muito obrigado, hein, cara. Vamos embora. Tá Então, certo. tensão visto. Vamos trabalhar agora com potência, né? Muito bem. Olha aquele conceito que a gente estava falando, de circuito, fornece energia, consome energia. Consome energia. Olha que maravilha, né? Se eu dei energia e por exemplo, nessa lâmpada, essa energia foi gasta para acender a lâmpada, então eu realizei o trabalho, né? A pergunta é, por quanto tempo essa lâmpada ficou acesa? Vamos dizer que eu fiquei acesa por 1 hora. Então eu quero saber, né, que a potência vai ser a quantidade de energia consumida por unidade de tempo. Energia consumida consumida, que vai ser igual à energia fornecida por unidade de tempo. Então, potência vai ser dW, energia por unidade de tempo, d ômega dt. Olha que coisa maravilhosa. Potência, né? Então, quando eu digo assim, informe a potência de uma lâmpada, nos informa a quantidade de energia que ela gasta durante o segundo. Quando eu falo uma lâmpada de 60 watts, ela está consumindo 60 joules por segundo. O watts é joules por segundo.
Presta atenção, a gente aprendeu isso no Sistema Internacional de Unidades. A medida de potência é joules por segundo, né? Lâmpada, watts. 100 watts significa que a lâmpada está consumindo 6 joules em cada segundo. Então, eu posso dizer que potência, na realidade, é a rapidez no qual uma certa quantidade de energia é consumida ou transformada. Olha que coisa, o que é que eu já sei? Eu sei o que é corrente. Corrente, o que é dQdt? Quantidade de carga por unidade de tempo, que passa num determinado ponto. O que é tensão? É a quantidade de energia despendida para o quê? Por unidade de carga. Quantidade de energia por unidade de carga. O que é potência? Potência é a quantidade de energia por unidade de tempo. Então, eu tenho potência, está aqui, ó, dW dt. Que eu posso escrever como? Posso escrever como dW dq, olha que maravilha, ficou aqui parecendo comigo. dW dq vezes dq dt. dW dq é o quê? Energia por unidade de carga é volts. dq dt é o quê? dq dt é corrente. Então estou dizendo que eu posso escrever potência é igual a tensão vezes corrente. Então, eu vou dizer que a potência é a tensão nos terminais, absorvida ou fornecida, é a tensão nos terminais do elemento versus a corrente que atravessa esse elemento. Maravilha, né? Que maravilha, cara. Agora eu vou... É o meu que está aberto? Agora eu vou passar por uma convenção. Qual é a convenção adotada para eu saber se o elemento está fornecendo potência ou consumindo potência? Olha que coisa interessante. Antes de começar, vou pegar aqui um cara do meio. Matheus Feitosa, você está aqui? Tô aqui. Mas, Matheus, tu topas a gente fazer um bate-bola aqui rapidinho? Pode ser. Então, vamos embora lá. Matheus, ó, deixa eu anotar aqui que eu te chamei aqui. Matheus Feitosa. Matheus, olha, eu quero saber, né, olhando para o elemento, na realidade, o que a gente está fazendo na aula, eu não disse explicitamente, a gente tá acordando qual é a convenção que nós vamos usar para o elemento ser ativo ou passivo em relação à corrente, e quando esse elemento está consumindo ou fornecendo potência ao circuito, ok? Ok. Muito bem. Ó, eu vou dizer que o elemento está fornecendo potência, de acordo com o Adriano, mais aqui, né? Tensão e corrente no mesmo sentido. Então, esse aqui é um elemento ativo. Concordas conosco? Sim. Muito bem, o Matheus. Se ele for um elemento fornecendo potência ao circuito, tá? Vamos dizer assim, esse elemento está fornecendo 10 watts. Se eu escrever só 10 watts, aí você vai ter que fazer um discurso. Elemento... Não, aí eu vou botar aqui menos 10 watts. Se eu colocar menos 10 watts, você sabe que ele é um elemento
ativo, ok? Então, VI no mesmo sentido está fornecendo potência, então a potência é negativa. Perfeito até agora? Perfeito. Agora, se esse elemento for passivo, um elemento passivo, o que ele faz? Ele consome potência. Um elemento passivo, de acordo com o Adriano, corrente e tensão estão em sentidos opostos, ou corrente entrando pelo terminal positivo. Correto? Correto. Então, eu vou adotar que aqui, ó, se aqui eu forneceu 10 volts, aqui... Cadê minha canetinha? Está aqui. Vai consumir 10 volts. 10 watts, vai consumir 10 watts. Tranquilo? Positivo. Certo. Correto? Agora que você vai me ajudar. Utilizando a convenção adotada, calcule a potência absorvida ou entregue por cada elemento. Elemento A. Vou até colocar aqui, atenção. O que você acha desse elemento A? Quanto eu quero o valor, e eu quero, quando você escrever, está claro se ele é um ativo ou um passivo. Aham. Qual é a potência aí? P, a gente já acabou de ver, é igual a VI, né? Sim. Então, isso Então vai dar 6? 6 watts, não é isso? 6 watts. É positivo ou negativo? Tá. Deixa eu ver. Tá entrando no polo negativo a corrente, então significa que é ativo. Então Presta é negativo. É 6 presta watts atenção. mesmo. Esse ponto A é o mesmo que está aqui, né? Aqui é Aonde? mais, aqui é menos. Sim, A corrente é essa aqui, ó. sim, sim. Ela está entrando no Ah, positivo. certo. Eu olhei do lado errado. Eu olhei do É, lado direito, é para olhar do lado vocês estão esquerdo. insistindo nisso. Perdão. Tá, então, Então é positivo. boa. Então você vem aqui e escreve 6 watts. É passivo e é positivo. É. Você já sabia, você escreveu 6 watts, eu sei, mas ó, tá aqui que é positivo. Vou até apagar aqui, porque. Não, mas Fala. eu nem olhei pro sinal, não. Você olhou para quê? Para o sentido das setinhas, né? É, pro Não, sentido da tranquilo, corrente. tranquilo, tranquilo. Preste atenção agora. Esse Tá, aqui, ó. tá. Ó, o sinal vai do menos para o mais. No início, eu não quero que você se preocupe que está menos 3 amperes nem menos 2 volts, tá? Tá bom. Quando você fizer a conta, é que você vai saber se vai ser negativo ou positivo. Eu quero que você se preocupe só com as setas. Uhum. Então, quer dizer, só para a gente não confundir, A está aqui, então aqui é menos, né? E aqui é mais, né? Certo. Então, essa corrente está até em vermelho também. Essa corrente, ó, ela está vindo assim, né? Então, ela está Tá, entrando no mais, né? tá entrando no mais. Manda brasa. Tá. Então, se ela tá entrando no mais, ela tá. Deixa eu ver. Tá no mesmo sentido da tensão. Então o mesmo sentido da tensão é. Ela está no mesmo sentido da tensão, o Matheus? Olha a tensão aqui. A tensão é do menos pro mais, que é de cima para baixo, lado esquerdo. E a E a corrente corrente. A é do corrente tá mais para o nesse. menos. Ah, tá no sentido oposto a corrente, né? É. É. Então tá. Pera, eu esqueci. Vem aqui em cima. Ó. Vamos colar. Ah, sim.
Não é Sentido passivo. oposto, Está passivo. consumindo. Agora faz as contas. Uhum. 6 também. 6 positivo. 6. Tem uma placa importante que eu coloquei aqui. Você viu que você não se preocupou com esse menos e mais, né? Você só preocupou com a seta. Isso. Agora, olha que esse aqui é o mais difícil, né? Esse C. C, se acertou. Ó, esse aqui, ó. Eu vou fazer contigo. Corrente, está em que sentido? Tá, Aqui é mais tá também. entrando Entrando. no positivo. Está entrando. Então é positivo, não é isso? Isso. Positivo. Faz as contas. A multiplicação é 20. Mais ou menos. Mais. Presta atenção. Vamos fazer as contas, nós dois. Tá. Menos 5 é para considerar o sinal, você está falando. É menos 5 vezes 4? É menos 20, no caso. Menos 20. Olha que coisa fantástica. Embora você tenha considerado positivo, por causa do sentido, quando você fizer as contas, você vai ver que é um ativo. Concordas? Sim. Aí, ó, se você voltasse aqui, você podia fazer de outra maneira. Borracha aqui, aí você diz assim, menos 5, se é menos 5, eu vou fazer o seguinte. Menos 5, então não é para cá a corrente está para cá, não é isso? Entendi. E não vai ser menos 5, é mais 5, né? Mais 5. Quando tiver o sinal, basta eu inverter o sentido, seja da tensão ou da corrente, para poder analisar de maneira mais tranquila, né? Você fica à vontade, você pode fazer. É por isso que eu estou dizendo que é importante, porque ele está nessa bolinha amarela, as dois, porque eu tive nos dois inversão de sinal, ó, tá vendo? Eu tive aqui negativo, negativo, né? Aí quando você multiplicou, não teve problema, porque ó, a tensão estava ao contrário e a corrente também estava ao contrário, né? Sim. Aí deu tudo certo, né? E aqui não, aqui era um e o outro, mas sempre, se você levar em consideração esse teu raciocínio, ou entra pelo positivo, ou as setas estão em sentido contrários, a conta vai resolver seu problema. Se você levar em consideração o sinal. Tranquilo. Tranquilo. Aí tem um exercício para casa, mexendo isso tudo. Deixa eu só apagar tudo aqui. Matheus, valeu, muito obrigado, hein, cara. Valeu, prazer, professor. Obrigado. Vamos lá. Ó, então, fala. Eu não entendi o item B. Você poderia explicar de novo? O item B, de bola? Vamos lá. Vamos lá. Ó, eu estou adotando um sistema, quando tiver as setas tiverem sentido contrário, o elemento é passivo. Se é passivo, a convenção que eu adotei é potência positiva. Ok? Ok. Se ele não for passivo, essa potência, quando eu fizer a conta, em vez de dar positivo, vai dar negativo. Entendeu? Até aí acompanhaste? Hein? Isso é importante para mim. Você acompanhou até aí? Acompanhei. Então, vou lá. Então, vamos pegar o B aqui. B, né? Aí, ó, tensão. O ponto A, que está aqui, é o meu ponto A que está aqui, né? Então, eu vou botar aqui A também. A, porque esse fio é um fio ideal, é só para fazer a ligação. A e B. Então, é menos aqui, é menos aqui, é mais aqui, é mais aqui. Então, ó, a tensão, que é de menos 2 volts, sai do menos para o mais. Tranquilo? Tranquilo. A corrente, que é de menos 3 amperes, sai do mais para o menos.
certo? Certo. Então, eles estão em oposição de fase. Certo? Então você tem que analisar de onde está saindo, né? Não se a setinha está para cima ou para baixo, né? Acho que era isso que estava me deixando um pouco confuso. Não, peraí, eu tô analisando com a setinha tá para frente, uma tá para baixo, outra tá para cima. Aqui. Eu estou analisando uma para baixo, outra para cima. Ok. Essa aqui tá para baixo. Essa aqui tá para cima. Eu não estou nem me preocupando se é mais ou menos. Quando eu fizer as contas, vai dar o quê? Menos 3 vezes menos 2 igual a 6 volts. Deu positivo. Então tá tudo a mil maravilhas. Vamos para esse outro, ó. Fiz a mesma coisa. Entendi, professor. Faz sentido, né? Então você não tem que se preocupar com o sinal por conta da convenção adotada, né? Entendi. Se você não quiser, aí você troca tudo. Se você não quiser, aí você troca. Não é menos 2, é 2. Então é mais em cima, menos embaixo. É 3, então inverte tudo, entendeu? Beleza. Beleza? Beleza. Valeu. Obrigado. Que é isso, né? Potência, tranquilo. O que é energia? Cara, a energia ficou muito fácil, né? Se potência, energia por unidade de tempo. Se eu quiser saber quanto foi consumido em 1 hora, né? Eu vou integrar essa potência no espaço de 1 hora, né? Integrando de 0 a 1 hora, eu tenho aqui minha potência, que é dada em joules. Minha potência, minha energia, desculpa. Olha que coisa legal. Forneça energia, você consome na sua residência com parcimônia, porque a coisa tá ficando difícil. Consumir aqui. Aí tem um relógio na sua casa que vai medir, tarifar, o quanto você consumiu. Então, quer dizer, se você tem uma lâmpada de 100 watts, deixou ela acesa por 9 horas, você consumiu 9 vezes 100, 900 watts-hora, né? Ou 0,9 kWh, que é o que você paga, kWh. Se na realidade você tiver 3 lâmpadas, cada uma consumindo 100 watts, e você deixou as 3 lâmpadas acesas por 9 horas, você consumiu 2,7 kWh. Não é isso? Olha que coisa fantástica. Agora, a pergunta que eu vou fazer é só uma curiosidade. Por que eu pago quilowatts-horas e não em joules a minha conta? Porque eu consumi energia, né? Consumi joules, watts, né? Então, qual é a relação em quilowatts-horas e joules? Watt é equivalente ao quê? A 1 joule por segundo. A gente viu isso lá que é a medida de potência. Vimos isso aonde? Sistema Internacional de Unidade. Está lá, potência é watt por segundo. Muito bem. Qual é a relação em quilowatts-hora que você paga lá na sua conta e joule? Estava demorando. E joule. Energia. Por que eu botei energia e não botei W? Para não confundir com watt, né? Energia é a potência que eu consumi por unidade de tempo, vezes o tempo que eu deixei a minha lâmpada de 60 watts, 100 watts, que foi o meu caso. Se eu deixei por 9 horas, paguei aquela fortuna, né? Muito bem, 1 kWh, né? Então, gastei 1 kW, está aqui, né? Deixei 1 hora.
Isso significa o quê? 1000 watts, né? Porque a medida... Opa! A medida de... Cadê meu apontador? Quilowatt em 1 hora. Então, quilowatt-hora é igual ao quê? 1000 watts, é watts por segundo, vezes 3.600 segundos. Né? Então quer dizer, 1 kWh corresponde a 3,6 vezes 10 a sexta joules. Eu pago em kWh porque joule é uma unidade muito, muito pequena, cara. Você já pensou você... Qual é a conta de luz padrão? Eu sei. Vamos dizer que a gente consuma 100 kWh mensais. Aí seria 3,6 vezes 10 a oitava joule você estava pagando. Então, se adotou quilowatts-hora. Ok? Então aqui eu vi, corrente, vi tensão, corrente, unidade, carga por unidade de tempo, tensão, trabalho por unidade de carga, potência, tensão vezes corrente, em volt e ampere, que é dado em watts. E energia, potência integral, potência consumida em um determinado espaço de tempo. Muito bom. Ok? Vamos fazer um resuminho dessa primeira parte para ver onde é que a gente está. O que é o dipolo? O dipolo é o elemento base do nosso circuito. Né? Aqui dentro pode ter, no nosso caso, vai ter uma resistência. Pode ter aqui uma resistência, né? É um dipolo. Pode ser uma fonte. A gente quase não sai. Uma fonte. Nesse caso aqui, né? Aqui, para eu respeitar o que eu fiz, até tem outra cor. Tem que ser, eu estou dizendo que a corrente está entrando. Então, a corrente está entrando. Então, mais. Aqui eu estou dizendo que a corrente está assim, do mais para o menos. E a tensão está do mais para o menos. Né? Convenção passiva. A corrente entra pelo terminal, pelo positivo. Então, na realidade, vamos apagar esse aqui que não está bom, está até me complicando. Imagina para vocês. Aqui, eu faria o seguinte, Aqui, opa, cadê minha canetinha? Aqui, tá aqui uma fonte. Mais, menos. Olha o circuitinho. Aqui, saiu do mais, aqui desse lado é ativo. Porque, corrente ativo, a fonte, ativo. Ativo. Meu Deus. Ativo. Aqui dentro, está entrando aqui, é um passivo. É um resistor, por exemplo. Entrou no mais. Aqui também é mais e menos, porque esse fio não significa nada. A minha tensão está aqui. Né? Né? Muito bem. Convenção de passividade. Corrente entra pelo terminal positivo. Corrente entrou pelo terminal positivo. Ela está vindo por aqui, Ela está saindo. Então, esse aqui que é o ativo, esse aqui é o passivo. Aqui é o passivo. Não é? Muito bem. Agora, conversão para potência.
Esse elemento, ó, entrou aqui pelo mais, então esse aqui é um elemento passivo. Se ele é passivo, a potência é negativa. Desculpa, a potência é positiva. Esse 2 aqui está saindo pelo mais, a potência é... O elemento é ativo, ele está fornecendo. Quem fornece, o sinal é negativo. Ok? Cara, a primeira parte da nossa aula foi-se. Tô bem. Vamos falar agora do negócio fundamental, hein? É o componente ativo, aquele que fornece energia para o meu circuito. Atenção, tem uma coisinha que é fácil, a outra que é um pouquinho menos fácil. O fácil são as fontes independentes. O menos fácil são as fontes dependentes. Essas fontes, quem fornece energia ao seu circuito, pode ser uma fonte que forneça energia em forma de tensão ou forneça energia em forma de corrente, né? Ambos fornecem energia ao circuito. As fontes podem ser independentes. Quando elas forem independentes, o nosso símbolo, cadê aqui? Vai ser esse aqui. Às vezes eu uso aqui também esse aqui, ó, esse símbolo aqui, ó. Aí eu boto mais, menos, né? Aí eu falo V para fonte de tensão. Ou essa bolota, que aqui é fonte de corrente contínua. Se eu quisesse uma fonte, dissesse que eu queria que essa bolota representasse uma fonte de corrente, uma fonte de tensão alternada, eu botaria aqui, ó, uma onda senoidal dentro. Né? V. Né? As fontes dependentes isso aqui é um losango, ó, um losango. Corrente, a gente bota uma setinha e tensão, um mais e um menos. Vamos começar analisando as fontes independentes, que são as mais fáceis. E a fonte é chamada ideal ou independente. Ela é ideal ou independente porque independe da carga que você coloca nos terminais dessa fonte. Essa fonte sempre será uma fonte de 10 volts, ela vai oferecer 10 volts, independente que você coloque. Ela é ideal, né? É independente. Quer ver um exemplo? Ela não é ideal, mas a carga é tão pequena em relação ao tamanho da fonte que tem na sua casa, né? A fonte que vem lá de Furnas, 220 volts. Você bota um ferro, bota a máquina de lavar, bota televisão e ela está lá 220 volts, independente da carga que você coloca. Ela é uma fonte ideal? Não. Mas ela é tão robusta em relação ao tamanho daquela carga, que aquela carga não faz nem cócega nela. Então, a fonte parece ideal ou independente. Independente do circuito que você acopla ela oferece sempre 10 volts. 10 volts é porque é o meu exemplo. Coloquei aqui 10 volts, né, fonte ideal, alimentando um circuito com um resistor. O que acontece? Eu tenho aqui, essa fonte é sempre de 10 volts. Aqui, pela lei de Kirchhoff, vai ter que aparecer uma tensão para satisfazer a lei de Kirchhoff de tensão. E tem aqui esse 10 volts aqui. Né? Eu mudei o circuito, eu botei um circuito cabeludo, cheio de carga. E a fonte é a mesma, ele continua me dando 10 volts. Significa que a tensão que vai aparecer aqui, o circuito vai se arranjar, as correntes vão se arranjar aqui, que aqui vai ser 10 volts. Né? Para fechar meu circuito. Senão, não. Minha lei não foi. A fonte ideal continua de 10 volts. Agora, suponha, olha que coisa, suponha é sempre mais difícil, né? Suponha que agora eu tenho uma fonte de corrente. O que é uma fonte de corrente? É um dispositivo que fornece energia ao circuito na forma de corrente. E da mesma forma da fonte de tensão, ele independe da carga que eu coloque. Se essa fonte aqui for uma fonte de 2 amperes,
Se eu colocar aqui 5 ohms, o que é que vai acontecer? Né? Ah, vai passar aqui 2 amperes. Né? 2 amperes. Muito bem. Aqui, nesses terminais, eu vou ter uma tensão, né? Mais, menos, porque a corrente vai do mais para o menos, de 10 volts. Se aqui tem 10 volts, aqui nos terminais da fonte, olha que coisa legal, eu também vou ter 10 volts. Tranquilo? Agora eu vou mudar essa resistência. A minha fonte de corrente continua, ó, 2 amperes. Sempre. Agora eu vou mudar a carga. Né? Vou mudar a carga. Botei 10 ohms. Apago. Vamos apagar. Mudei a carga. Botei 10 ohms. O que vai acontecer? Continua passando 2 amperes por aqui. Desculpa. 2 amperes. Agora, a diferença VR agora vai ser de quanto? Vai ser de 20 volts. Como a fonte, independente da carga, ela sempre vai oferecer 2 amperes, VF aqui vai ser também de 20 volts. Ok? Olha que coisa legal. A fonte vai continuar sempre a fornecer 2 amperes, independente da carga. Na realidade, a fonte de corrente é um circuito eletrônico, que ele se ajusta, né, para sempre, independente da carga que você coloca, ele vai oferecer 2 amperes. 2 amperes, uma corrente fixa. Se a resistência da carga variar, ó, se a resistência da carga variar, o que vai acontecer? A fonte vai encarregar de aumentar ou diminuir a tensão nos seus terminais, de forma que a mesma corrente continua percorrendo o circuito. Tranquilo? Olha que coisa fantástica. Fonte, que é um circuito eletrônico, que ele se ajusta automaticamente. É isso, ó. Eu mexo aqui na resistência, mexi na resistência. O que é que aconteceu? A resistência está aqui. A carga, variei a carga. Como a corrente aqui, vamos supor, sempre foi o 2 amperes, variei a carga, o que aconteceu? Tensão nos terminais da resistência mudou, porque está entrando aqui, sempre vou ter 2 amperes aqui, ó. Então, quando era 5 ohms, eu medi 10 volts. 10 volts para 5 ohms. Vamos botar 5 ohms de outra cor. Para 5 ohms, eu medi 10 volts. Mudei agora para era vermelho. Botei agora 10 ohms. Né? Variei 10 ohms. Quando eu variei 10 ohms, como essa corrente não muda, a tensão de 10 volts passou para 20 volts. 20 volts. Esse VF vai ser sempre igual ao VR para qualquer R que eu tenha, para satisfazer o quê? A lei de Kirchhoff de tensão. O somatório da tensão no circuito de laço único é igual a zero. Não é isso? Olha o que está acontecendo, olha que coisa fantástica. Esse V aqui, VR, que é V variável, ó, eu estou variando, sai crescendo
Por que o VR está variando? Porque R eu estou aumentando, aumentou R, VR aumentou. Aumentou R, VR aumentou. A corrente é sempre a mesma. Isso é uma fonte corrente independente. Ok? Agora vamos partir. Então, fonte corrente dependente independente é maior bico, né? Você bota a fonte lá, ela te oferece 2 amperes, ela te oferece 10 volts. E aí trabalhando. Vamos ver agora o que é uma fonte dependente ou controlada. Eu gosto muito do nome controlada, né? Fonte controlada. Quer dizer, ela é controlada por alguma coisa. Ela é controlada por uma tensão ou por uma corrente que pertence ao próprio circuito. Olha que coisa maravilhosa. Tem uma tensão ou corrente num elemento do circuito que controla aquela fonte. Eu posso ter fonte de tensão controlada a tensão, fonte de tensão controlada a corrente, fonte de corrente controlada a tensão e fonte de corrente controlada a corrente. Então, tem 4 tipos de elementos. Ó, vou apagar aqui, que aí eu escrevi por cima. Uma fonte de tensão, esse asterisco quer dizer tensão dependente ou controlada, a gente falou que gosta mais de controlada, fonte de tensão. Tudo que eu falar para tensão vale para corrente, né? Uma fonte de tensão. Uma fonte de tensão controlada ideal é um elemento no qual a quantidade de energia que ela vai fornecer ao circuito é controlada pela tensão ou corrente do próprio circuito. Parece difícil isso, ó. Vamos lá ver, ó. Ó, aqui o que é que eu tenho? Losango. Então, isso aqui é uma fonte de tensão, é uma fonte controlada, Tem o mais e o menos aqui, então quer dizer que é de tensão, né? E aqui o parâmetro, quanto é que vale? Isso aqui, V, nos terminais dessa fonte, V vale 10 I. Ah, então se eu vou saber quantos volts vale se eu conhecer I. Ela não está sendo controlada por esse corrente. E essa corrente está onde? Está nesse elemento aqui, ó. Aqui, vou dizer que é um resistor. Tem uma fonte independente, né? Que, quando excita o circuito, cria uma corrente I. E essa corrente I é que controla essa fonte aqui. Gente, que coisa legal, né? Quando... Vou mudar. O que eu tenho aqui? Agora eu tenho uma fonte de corrente. Esse aqui tem a setinha. Setinha o quê? Fonte de corrente. Se fosse fonte de tensão, seria mais e menos. Ó, fonte de tensão controlada corrente. Aqui eu olho, ó. Quando eu olho aqui, eu não posso distinguir a fonte de tensão. Só posso dizer fonte. Quando eu vejo, quem é esse V no terminal aqui? V é igual a 10. Vou botar aqui V1. 10V1. 10V1. É a tensão em C. Né? Agora, se eu vier para cá, não tem mais aquele mais ou menos, mas tem essa seta. Essa seta está dizendo que isso é uma fonte de corrente. Quanto é que vale a corrente aqui? I. Vou botar um I grandão, fica melhor. I é igual a 10. I pequenininho. Ampere. Nos terminais daqui tem uma tensão, que eu não sei qual é, que vai ser meu problema que vai dizer. Aqui, essa aqui é uma fonte de corrente controlada a tensão. Onde é que está essa tensão? Está em cima de C, que é proveniente de quê? Dessa
excitação. Então, tem 4 tipos de fontes. Fonte de tensão controlada a tensão. Aí eu tenho um ganho, né? O que eu estou dizendo aqui nesse circuito? Olha que coisa interessante. V, que está aqui, V, que está aqui nesses terminais. É função de V1 multiplicado por um fator. Então, V, vamos supor, se V1 fosse 10 volts, eu dizia que V, que está desse lado, é igual a 2 vezes V1. V1 vale quanto? 10 volts. Esse Mi aqui, estou dizendo, que vale 2. Esse aqui, esse Mi, é um ganho de tensão, porque aqui continua sendo volts. Aqui eu tenho 20 volts. Que maravilha. Aqui, eu tenho uma tensão. Tem uma tensão que é dada em volt. Que é dada em volt. Que é igual... É uma fonte de tensão controlada a corrente que passa aqui. Essa corrente aqui vale 2 amperes. Tudo é exemplo, né? 2 amperes. Então, o volt aqui, esse V que é em volt, é dado por um ganho, que eu não sei quanto é, vou botar aqui, vezes 2, que é o 2 amperes. Se esse ganho aqui, se esse fator aqui for 5, isso aqui, a tensão que sai aqui, 5 vezes 2 vai ser 10 volts. Como a razão aqui é tensão ampere, tensão ampere aqui, ampere, 2 amperes, né? Eu chamo esse R aqui de transresistência. Significa que é um parâmetro, que é um ganho, é um fator que controla, que vem que relaciona tensão com corrente. Nas fontes de corrente eu tenho a mesma coisa, Aqui é um ganho, eu chamo de ganho de corrente, porque aqui eu chamo de transcondutância. Condutância é o inverso da resistência, porque está relacionando tensão e corrente. Nesse caso aqui, é ganho, amplificador com ganho de corrente, porque está relacionando corrente, que é ampere, com ampere. Então, tem 4 tipos de fontes controladas. Fonte de tensão controlada a tensão, fonte de tensão controlada a corrente, fonte de corrente controlada a corrente e fonte de corrente controlada a tensão. Ok? 2 observações importantes. Primeiro, quando eu boto aqui eu botei uma fonte de tensão, vale para os 4 tipos, né? Quando eu coloco uma fonte de tensão, essa fonte de tensão é controlada por uma tensão no circuito. Essa tensão aqui só existe, essa tensão aqui só existe se existir essa aqui. Se eu botar 0 volts aqui, 0 volts, V vai ser igual, não tem nenhuma fonte, tem nada excitando o circuito. Então, V igual a 0 e VF também será 0. Tá claro esse primeiro aqui? Tá claro. Boa. Agora, o segundo fator é o fator mais importante que tem. É por isso que as fontes de controlada são importantes. Esse fator 10 aqui está dizendo, quando eu excitei, deixa eu apagar tudo. Está dizendo que quando eu excitei meu circuito com 5 volts, que apareceu essa tensão V, aconteceu uma tensão, uma fonte controlada, que é função desse V, em função de um parâmetro que não pertence ao circuito, esse 10. As fontes controladas usam as fontes dependentes e
mais uma característica específica do dispositivo modelado. Esse fator multiplicador está representando, por exemplo, um transistor que eu modelei em termos de circuito, um amplificador que eu modelei em termos de circuito, está me dando um ganho. Esse ganho é característico da estrutura, da construção do dispositivo que eu quero modelar. O transistor que eu quero modelar me tem um ganho de 100. Aí eu venho aqui, que ele é controlado por uma tensão não sei aonde, que vai me dar um ganho de 100. Eu vou fazer um exemplo. Quando eu acabar o exemplo, eu vou perguntar se vocês entenderam. Porque a pior coisa do mundo, eu aprendi uma coisa que eu não sei para que serve. Né? Onde usamos as fontes dependentes ou as fontes controladas de tensão corrente? Na modelagem de componentes como transistores. Amplificador operacional é assunto do nosso curso. Eu preciso saber isso. Onde é que está o amplificador operacional? Está aqui, ó. O modelo dele. Com uma fonte. Essa aqui, fonte de tensão controlada a tensão. Vamos apagar tudo, que eu borrei tudo. Fonte de tensão controlada a tensão. Então, nos transistores, nos amplificadores operacionais e nos circuitos integrados e muitas outras coisas. Tudo que houver semicondutor, eu preciso da fonte controlada. E eu vou usar semicondutor. Toda a parte de eletrônica, toda a parte de automação, toda a parte de controle usa eletrônica, usa fonte controlada, usa semicondutor. Então, o exemplo que a gente vai dar é um transistor de junção bipolar. É um dispositivo que atua como amplificador de corrente, onde lacunas e elétrons, estrutura da matéria, trabalham no processo de fluxo de corrente. Eu quero modelar, passar para circuito, o fenômeno que existe quando eu trabalho com um transistor. Isso aqui é um transistor. Emissor, o que faz o emissor? Emite elétrico. Coletor, o que faz o coletor? Coleta esse elétrico. Base, o que faz a base? Controla a quantidade de elétrons que sai daqui e passa para cá. Então, ele controla como? Através dessa tensão. Muito bem. Vamos lá? Pam, param, pam. Tá aqui o meu transistor. Peguei um transistor PNP. O que é PNP? PNP é um semicondutor onde a gente bombardeou com mais lacuna. Quer dizer, tem mais cargas positivas livres. Tem mais lacunas aqui. N é um elemento onde tem mais elétrons, os amarelinhos, tem mais amarelinho do que branquinho aqui. Então, eu tenho uma junção PN aqui, e tenho uma junção agora NP aqui. NP, então botei outro mais lacuna aqui, ó. Aí juntei. Quando eu juntei, o que acontece nessa fronteira aqui? Os mais vão correr tudo para cá, porque os menos aqui tem mais aqui sobrando, tem menos aqui sobrando, correu tudo para cá. Desse lado. Do outro lado, tem mais aqui, ainda tem menos aqui, correu tudo para cá. Cadê minha caneta? Está aqui. Tem uma hora que eu não vejo. Está aqui. Correu tudo para cá. Formou estão lá em estado permanente. O que eu vou fazer? Eu vou alimentar isso aqui. Esse PN aqui me cria uma barreira de potencial, né? Está ele aqui, fortona aqui. O que eu vou fazer? Eu vou aqui, vou regular aqui, Eu vou regulando aqui.
até conseguir ter uma diferença de potencial aqui que compense esse VPN. Quando eu variar esse VP aqui, de tal maneira que, ó, opa, foi demais. Gente, já fui lá embaixo. Deu passagem, venci essa barreira de potencial e passou uma corrente aqui. Quando passa essa corrente, desestrutura essa barragem aqui, aí aparece um IC, I de coletor, que é a função de quê? Quando vai ter um ponto aqui que eu alimentei com V1, que me apareceu um negócio grandão do outro lado. Eu tive um ganho de corrente, por quê? Porque eu consegui, com uma certa tensão, sobrepor também não, superar essa barreira que está aí. Ok? Ó. E aí eu vou construir agora o meu modelo. Olha aqui, ó. Aqui está o que a gente entendeu. Emissor, base, coletor. Deixa eu faltar aqui um negocinho, ó. Aqui é o modelo. Caneta, ó. Do transistor. PNP. Base, coletor, emissor. Eu vou tirar isso aqui. Deixa eu limpar tudo. Eu vou tirar isso aqui e botar aqui, ó. Cadê o emissor? Vai ficar aqui, emissor, base, coletor, emissor, não, base, desculpa, base, e emissor está aqui, vou botar até a setinha dele aqui. Né? Então, eu vou substituir, aqui é redondinho. Né? Vou pegar esse exemplo modelo aqui e jogar aqui. Ver o que dá. Isso aqui a gente já entendeu. Ó, olha ele aqui. Emissor, base, tá base aqui, coletor aqui, a fonte V1, que vai chegar um ponto que vai superar essa barreira aqui e vai proporcionar uma avalanche de corrente, então vai criar uma corrente do lado do coletor, por isso se chama emissor, emite elétrons. Base controla, porque controla, é como se fosse uma torneira, né? Você vai controlando, quando você vai abrindo, vai aumentando a tensão, aí passa tudo. Coletor, coleta os elétrons emitidos pelo emissor. Então, a corrente que passa aqui é função desse V1 aqui. Então, esse é o modelo. Esse aqui é igual a isso aqui. Agora, eu vou substituir isso aqui, esse fenômeno, pelo circuito equivalente que eu quero trabalhar. Para passar aqui, vai ter uma resistência interna. Já botei aqui a resistência interna, né? Então, tem uma resistência interna e a corrente vem aqui, ó, V1. Aqui é o que vai ser amplificada, a gente não precisa aprender isso agora. Vem V1, a corrente vem aqui, ó. Aí a resistência interna, essa resistência que está aqui. Vem para cá, ó. E aqui eu fecho na base. Eu estou aumentando essa tensão aqui, né? O que é que vai acontecer com essa tensão? Está dizendo que ela vai chegar a um ponto que vai quebrar essa barreira de potencial e vai fazer uma avalanche de corrente aqui. Então, vai aparecer desse lado uma fonte, olha que coisa, uma fonte de corrente controlada por esse V1. Então, vai aparecer uma fonte de corrente, olha que coisa linda, corrente controlada com V1. Mas ele vai ter uma resistência de saída que eu estou colocando aqui. E aí está o meu IC. Olha para isso que servem as fontes controladas. Olha que maravilha.
essa tensão, que é função desse V1, controla a quantidade de corrente. Então, uma fonte de corrente controlada. Ó. Deu para entender? Leandro está entre nós. Estou aqui, professor. Deu para entender, Leandro? Mais ou menos, professor. Ainda não entendi muito bem, não. O que é que você que não entendesse muito bem? Pergunta aí, para ver se eu posso te ajudar aqui ou você prefere estudar depois. Pergunta o que você quiser. Eu acho que eu tenho uma dúvida. Fala assim. Eu acho que eu tenho uma dúvida na função mesmo da fonte. Eu não tô com a ideia muito boa do que essa fonte faz, de onde que ela veio assim exatamente. Eu entendi como é que é a ideia do transistor, de você controlar quando vai passar o elétron e tal, mas eu não entendi essa ideia de como do nada vai aparecer uma fonte aí do meio. Você está modelando um dispositivo, tá? Uhum. Você tem um dispositivo lá. E aí você verificou em bancada, né? Toda vez que você aumentava essa tensão aqui, aparecia uma corrente aqui. Deixa eu ver se tem antes. Né? Você tem esse dispositivo. Esse dispositivo foi construído no laboratório. Tá? O cara pegou o material, botou mais cargas positivas nele aqui, juntou com o que tivesse mais carga negativa e juntou do outro lado que tem mais carga positiva. Tá? Então virou um transistor PNP, né? Um transistor de junção bipolar. Né? Até aí foi? Sim, sim. Agora vê, quando você juntou isso, pela própria física do material, quer dizer, as cargas N, as cargas positivas, atraem as negativas. Concordas comigo? Sim. Eu entendi Aí, essa parte. Esse slide todo eu já entendi. então É vamos mais lá. pro outro que a dúvida mesmo. O problema nosso vai ser modelar. Então criou essa Certo. barreira aqui. Ele está em repouso, tem essa barreira, do outro lado criou outra barreira. Até aí fomos. Sim, sim. Bem, aí o que eu fiz? Eu vim para cá, coloquei uma fonte. Vou chamar de V1. Fui variando. Quando aparecer V1 aqui, ó, tudo está em preto aqui. Ó, então tem V1 aqui e VPN. No início, o VPN é maior do que V1, tá? Então não acontece nada. Aí eu vou aumentando V1, vou aumentando. Até que vai chegar um momento que V1 passa a ser maior que VPN. Ok? Até aí? Certo. Quando o V1 passa a ser maior do que VPN, o que é que vai acontecer? Eu vou vencer essa barreira de potencial aqui. E aí meus elétrons vão passar para cá. Tá? Vou criar uma corrente aqui. Que essa corrente vai vir para cá. Que vai fechar aqui, que eu vou botar outro circuito aqui. Então essa corrente vai passar para cá. Essa corrente aqui só existe porque se eu diminuir novamente V1, se eu continuar diminuindo V1, aí V1 se tornar novamente, VPN se tornar novamente de V1, essa corrente para. Tá claro isso para você? Sim, mas não tá funcionando como se fosse um resistor? O circuito do meio? Um Que se você resistor precisa de potencial variável. suficiente Pensa para nisso, atravessar, né? boa. Um resistor variável. Né? Tem um Sim. momento que não deixa passar nada, é um circuito aberto. Boa analogia, cara. Ó, nesse início, aqui é um circuito aberto, é um R igual a infinito. Vê se fica bom assim. Então não passa nada. Concordas comigo? Sim. V1. Aí você vai aumentar esse V1. Quando você começa a botar V1, esse R começa a decrescer. Ele vai tendendo
Vai chegar um ponto que ele vai chegar um ponto assim, mas vai ser abrupto. Chega um momento, pá! Ele sai para zero, o resistor. Então, toda essa tensão aqui vai passar aqui. Sacou? Uhum. Então, quer dizer, está aparecendo, vou até tirar essa fonte aqui, depois a gente coloca. Está aparecendo aqui, né? Uma corrente aí. Essa corrente que apareceu aqui agora, ó, eu estou falando com quem? Eu não sei. Foi Leandro. com Leandro. Desculpa, Leandro, eu esqueci de anotar aqui. Leandro, essa corrente que aparece aqui, ela é função de quem? Ela é Ela depende função de quem? do V1. Boa. Então, agora a gente vai modelar isso. Eu não quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com elementos de circuito, tá? Passar Uhum. isso que não me interessa. Então, a ideia aqui é que a gente não tenha isso, para a gente entender, né? Então, ó, isso aqui, o modelo, aqui eu botei o transistor, tá? Vou passar direto para cá, ó. Então, a gente viu, a partir do V1, tá aqui o V1, a partir do V1 apareceu uma corrente que é função de V1. Concordas comigo? Sim, Então, eu vou dizer que a partir de V1 igual a 10 volts. Antes de 10 volts não tem essa corrente. Ok? certo. Então, e de quanto é esse ganho? Quer dizer, apareceu uma corrente, quando eu boto 10 volts, aparece uma corrente de 20 amperes. Tranquilo? Uhum. Botei 10 volts aqui. Quando eu botei 10 volts, me apareceu uma corrente IC igual a 20 amperes. Tranquilo? Certo. Então, quer dizer, como é que eu vou representar isso agora no meu circuito? A física eu já entendi, agora eu tenho que botar isso em termos de circuitos. Aí eu vou dizer o seguinte, ó, quando eu botar uma fonte aqui, V1 igual a 10 volts, aqui vai ter um G vai ser 2A vezes V1. Então, se V1 for 10, se aqui for, em vez de 20, passar para 20 volts, a corrente aqui passa a ser 40 amperes. Ok? Certo. 40 amperes, eu falei 40 amperes. Tranquilo? Uhum. Então, eu usei a fonte de corrente controlada dessa tensão para modelar o dispositivo. Esse 2, você vai dizer, de onde é que apareceu esse 2? Esse 2 é um dado de fabricante, é como você construiu essas barreiras de potencial. Sacou? Sim. Deu para entender melhor? Entendi. Então, quando eu te der esse circuito aqui, para nós de circuito, a gente vai trabalhar a partir daqui, ó. Quando eu disser, supõe um amplificador, aí eu vou te dar o G. Né? Eu vou te dar o modelo, o circuito equivalente do amplificador. 3 maneiras de representar esse circuito. Ó, botei V, apareceu uma corrente E. Quando eu cresci esse V, então, esse V criou a corrente secundária. Isso a gente entendeu. Geralmente, no transistor, representa assim. Essa representação, que às vezes, para a gente que está começando a vida, é mais complicada, isso aqui, esse ponto, ó, o circuito está fechando, ó, fecha aqui. Aqui é como se tivesse a fonte, né? Mais, menos, fonte. E aqui é como se tivesse a carga. Então, é meu circuito. Então, esse aqui fechou aqui e esse aqui fechou aqui. Ah, então esse potencial é o mesmo aqui. Essa linha aqui não quer dizer nada. Então, ó, posso juntar esse com esse e subir. Olha como ficou mais fácil entender. Essa corrente passa aqui, fecha aqui na minha fonte, e essa corrente passa aqui,
Esse IB é a soma, vamos dizer, de 1 mais I2. Só que I2 está no outro sentido, né? Eu vou botar carga aqui. Se eu botar carga aqui, ó, a corrente está para cá. IB, aqui no meu caso aqui, é igual a I1 menos I2. Ah, eu posso fazer mais. Eu posso pegar esse ponto e trazer ele para cá, ó. Aí aqui, ó, tá a fonte. Mais, menos. Corrente fechando aqui. Aí aqui está a carga. Ah, esse circuito agora ficou muito legal para eu entender. RL. E a corrente está passando aqui. E B continua sendo I1 menos I2. Essa corrente está aqui no I1 e 2. Tranquilo? Então, eu tenho 3 maneiras de representar meu circuito. Leandro, deu para dar uma acordada aí? Entendi sim, ô, professor, muito obrigado. Vamos embora. Ó, isso aí é para você saber o porquê eu estudo fonte dependente. Porque fonte dependente é super importante. Esquece dependente, fala controlada. Pronto. Quando eu usar fonte dependente ou fontes controladas no meu circuito, a convenção de potência é a mesma. Tensão, ó. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui é uma fonte de corrente controlada a corrente. Não sei se é controlada a corrente. Ó. Eu estou dizendo a corrente. Vou trocar aqui. Se eu tiver... Eu não queria falar isso, eu vou botar do outro lado para ficar mais fácil. Pagar. Tá aqui. Estava certo, faz menos. A fonte aqui, ó. Se eu tivesse aqui é tensão, né? Se eu botasse a corrente nesse sentido e aqui estou fornecendo energia, se eu estou fornecendo energia é negativo. Essa fonte aqui, ó, sentido contrário, a corrente está para aqui, a tensão está para cima. Então, estou recebendo energia, então, que seria mais. Funciona igual às fontes independentes. Consumiu potência, positivo. Forneceu potência, negativo. Ok? Ó, fontes independentes e dependentes, vimos, tem exercício, tem lista de exercício com isso, tem textozinho sobre fontes dependentes e independentes, e agora a gente vai para o teorema de Telemann. É uma coisa assim super legal, super fácil, que a gente vai... Olha, hoje eu estou quase em cima da hora, né? Mais 5 minutos. Fonte, um circuito. A potência fornecida ao circuito é igual à potência que vai ser consumida pela carga. Ó. Exemplo, calcule a potência que é absorvida ou fornecida pelos componentes do circuito abaixo. Eu quero confirmar o resultado via o teorema de Telemann. Ó. O que é que eu vou fazer? O somatório de potências fornecida é igual ao somatório de potência consumida. Vamos pegar primeiro essa fonte aqui, ó. A fonte 36 volts. Como é que tá? Tem corrente passando na fonte? Tem. Quem é a corrente? É IS, né? IS. É 36 potência vezes 4. Ó. 36 vezes 4. Estão no mesmo sentido? Estão.
Então, está fornecendo é negativo. Menos 144. P1. Nesse elemento aqui. Tensão em corrente em sentidos contrários. Então, é um passivo. 4 vezes 12, 48 watts. P2. Passivo. Corrente entrando, sentido contrário. Passivo é positivo. 2 vezes 24, 48. Fonte, olha a fonte dependente aqui. Cadê meu? Fonte dependente está aqui. Tensão nos terminais. V igual a 1 IS. Corrente está entrando ou saindo? Está saindo. 1 IS vezes corrente I igual a 2 amperes. Então, a potência vai ser quanto? A potência vai ser igual a 2, menos, né? Porque estou no mesmo sentido, menos 2 vezes IS. IS é quanto? IS é 4 amperes. Então, vem aqui, a potência vai ser menos 8 watts. Vem aqui, vamos fazer aqui. P menos 1 vezes 2, IS igual a 4, multipliquei menos 8 watts. P3, corrente e tensão, sentidos contrários. Então, vai ficar positivo 28 vezes 2, que dá 56. Vou somar tudo que é fornecido, vai ser menos 8, vai ser 144 mais 8, né? E vou somar tudo que foi consumido. Olha que coisa fantástica. Isso aqui vai dar igual, como queríamos demonstrar, toda a potência fornecida ao circuito foi consumida. Tem um outro aqui, que está feito, eu vou deixar para vocês fazerem, super tranquilo. E, por hoje, está de bom tamanho. Vimos grandezas elétricas, as fundamentais, fontes independentes e dependentes e o teorema de Telegram, né? Estou super satisfeito. Cumprimos nosso programa, assim, no laço, né? Passei um pouquinho mais do que eu gostaria de tempo. Não?